instalação e funcionamento de indústrias poluidoras no distrito de Souza, tá? Só que estava assegurado o direito das já existentes. A já existente é a tal do Prodome. Que é a Merck. Então, mas tem coisa errada, porque ele só tem alvará desde 2002, ou seja, aí de 78 até 2002. E só tem a área também... Né? Peraí que tem muito papel aqui, o Carol está baixando. E mais uma vez mudou de nome, né? Então, ele só tem o ABITSE em 2002 e só tem o prédio cadastrado em 2002 também. Então, como é que foi? A gente tem que saber como foi essa história desde 1977. Porque daí em 78 mudou, né? Proibiu. Então, a gente precisa saber como é que estava em 78, se isso estava tudo regularizado. Porque se não estava em 78, não podia nem estar até hoje, entendeu? Esse é o negócio. Não adianta empurrando com a barriga, igual todo mundo faz. Tem que devolver. Mas essa documentação, quem teria que ver a CEPLAN? Não, a gente vai pedir agora para pedir para a Secretaria do Verde todas essas LOs. Solicitar para a CETESB. Para a CETESB. Porque aí, por essas LOs, a gente vai estudar o que mais que a gente precisa. Eu não sei. Mas, assim, quem poderia passar essas informações seria o Departamento de Urbanismo, né? Porque o urbanismo é o que dá o alvará para funcionamento. Então, a gente teria que pedir também para a CEPLURB esse documento aqui de... Alvará de uso, né? Alvará de uso e a informação sobre zoneamento e uso do solo. Tá. Desde 1977. Será que eles tinham isso organizado? Vamos ver. Se não tiver, eles vão ter que falar que não tem, né? Aí estava funcionando como? Tá. Porque aí que está o ponto. Se foi proibido em 78, isso aí tinha que estar muito regularizado, muito arrumadinho, para não ter sido brincado, concorda? Sim. Se não aconteceu isso, aí nós vamos ter que ver o que vai fazer, estudar o caso, porque... Porque ela consta como sendo indústria já estabelecida, né? Então, mas aí que tá, para ela estar estabelecida nessa lei que proibiu, você concorda que tinha que estar tudo funcionando redondinho? Sim. É que eu não fui tão atrás, né? Eu estou mais assim, porque pelo plano de manejo, a gente estabeleceu que as indústrias, mesmo as poluidoras, desde que já estabelecidas, estejam cumprindo todos os parâmetros, tudo, podem permanecer. Então, mas para a gente saber se estão cumprindo todos os parâmetros, nós temos que pegar o histórico inteiro. Não, eu entendi. 77. Tá, eu acho que isso aí vai demorar um pouco. Não faz. Posso falar? Eles já deram um ETN mesmo, tanto faz, entendeu? Não, eu sei, mas esse histórico eu acho super importante a gente levantar, sim. Só que, assim, a gente tem uma coisa mais atual, que é um documento que a gente tem aqui da MSD, né, que é a Merck, dizendo que eles estão no trabalho de remediação de área contaminada. E, pelo que eu vi aqui, desde 2017, que foi quando a gente recebeu essa documentação... Espera só um pouquinho. Eu não vejo que a CETESB fez algum novo laudo dizendo que está tudo ok. Não, mas você sabe que foi interessante? Você sabe por que a CETESB foi ver isso? E a Secretaria do Verde também, que é outra coisa que a gente tem que começar a pesquisar? Porque em 2014... Aqui. Foi. Dia 26/8 de 2014, o CONGEAPA questionou, falou que era favorável, e aí, desde que seja testada a ausência de qualquer passivo ambiental. O que aconteceu? Isso foi 26/8. No dia 30/10, a CETESB ela falou que tinha problema. Mas por que falou? Por que ninguém falou antes? Porque ninguém fala nada. Ninguém está aí. Não, desde quando que está esse problema? Se esse problema está desde 77, ela não podia estar lá também, entendeu? Tá. Eu posso falar um pouco?
É que a gente estava acabando a linha de raciocínio. Tá. Pode. E nessa condição, o que eu sinto, e o que a Cláudia falou, é que, quer dizer, pegar desde 78, Tereza, a gente já sabe que não vai ter esses documentos ou vai demorar. Eu acredito que a gente podia bater nessa tecla, e como o pessoal da SBDS está aí também, eles poderiam falar sobre isso, sobre 2014. Sim. A partir de 2014, sabe? Sandra, não adianta pegar 2014. 2014 a gente tem aqui. Não, mas você não está entendendo. A gente tem aqui, mas desde 2014 a licença está sendo dada, entendeu? Então, e antes? Não, antes, mas esquece, mas 2014 para cá, a licença está sendo dada, sendo que... E renovada. Sendo renovadas. Então, mas esse é o problema. É o que eu estava explicando, Sandra. Sim, eu sei, mas, por exemplo... foi proibido. Se ele estava contaminado em 78, a documentação não está correta, porque só saiu em 2002. O ABITSE e o não é cadastramento, um outro troço aí que eu já falei para a Cláudia, entendeu? Então, se ele está errado desde 78, ele não podia nem ter ficado. Esse é o ponto. O negócio é saber se aquilo lá está correto ou não, que eu acho que não está. Agora nós precisamos provar, entendeu? Provar que está errado e provar que está contaminado desde quando? Temos que saber. Não, então, mas provar, não poderia ter continuado em 78. Provar que está contaminado. Muito menos em 2001, quando virou ato, entendeu? Provar que está contaminado, ninguém precisa provar, porque tem o documento da CETESB dizendo que não, mas então já está contaminado então desde o Prodome. Sim. Será que a gente pode ouvir a prefeitura sobre essa discussão? É que eu só espero que não falem que isso aí é com a CETESB, porque sim. Que é com a CETESB não cola mais, né? Porque a gente fica aqui falando sobre isso, a gente tem razões dos documentos, mas eu acho que a prefeitura tem que se posicionar também, né? Por que essas documentações? Cadê sobre essas documentações? Não, eu acho pior ainda. Eu acho assim, nós estamos falando de uma empresa poluidora dentro de uma área de proteção ambiental que, independente de quem licencia, está no município de Campinas. Então, sim, a Secretaria do Verde tem sim que acompanhar tudo isso, sim, porque se não acompanha, ela está sendo omissa, né? Tá. E se a Secretaria do Verde está aqui nessa reunião? Tá um monte de gente lá. Então, alguém poderia falar na Secretaria do Verde sobre o que a gente está conversando aqui? Quem poderia falar, por favor? Hello? Tereza, vamos continuar aqui, Tereza. A Secretaria do a Secretaria do Verde está aqui, eles colocaram o microfone, agora eles vão falar. O Wagner da Sepúlveda acabou de chegar, tá? Ele estava em reunião, então se vocês quiserem questionar alguma coisa aí. Pessoal, a gente está falando de uma área. A gente está falando de uma área contaminada na APA de Campinas, ou seja, o assunto é sério. Está sendo pedido a renovação de uma licença, sendo que ninguém sabe atualizar em que momento está esse passivo. Isso é muito complicado, gente. A gente não pode assinar embaixo de uma coisa que a gente não tem a realidade do fato, entendeu? E a gente, enquanto conselho, a gente está muito preocupado com isso. É uma empresa que pode estar poluindo o nosso rio Atibaia. Pode estar, não, é óbvio que vai estar, porque o poço deles está contaminado. É o poço deles que está contaminado. Então, eu não sei. Eu sei que eu tenho documento. A Secretaria do Verde sabe muito bem disso. O protocolo está aqui, já te dou o número já do protocolo, tá vendo? Sim, boa tarde.
Cláudia, Oiê, estão me ouvindo? estamos. Então, assim, vocês falam que a gente tem que acompanhar, tal. É o mínimo, né? É o mínimo. A Secretaria de Meio Ambiente é o Então, como é mínimo. que quem faz a gestão das áreas contaminadas no estado de São Paulo é a CETESB. Daí, vocês não acompanham? Existe uma área poluída, que está sendo poluída próximo ao Rio Atibaia. Então, a Secretaria do Verde, ela não tem acompanhamento do que está acontecendo. É muito sério, gente. Não pode acontecer isso. Sabe, jogar bola para a CETESB. Nós estamos no município de Campinas. A Prefeitura de Campinas, ela tem por obrigação cuidar do meio ambiente de todo o município, independente de quem está fazendo o licenciamento, de quem faz a fiscalização. O mínimo era acompanhar os técnicos da CETESB para a gente ficar atualizado do que está acontecendo. Porque a CETESB é uma caixa preta, como a Tereza falou. Não estão disponíveis, como também na Prefeitura não é fácil a gente ter acesso a todos os laudos. Você precisa se inscrever, você tem que se justificar por que você quer as informações. Não é fácil. Então, a transparência, ela é, entre aspas, transparente, né? E, assim, é uma prestação de contas que a gente precisa ter. Então, se existe uma empresa farmacêutica com problema ambiental, com pluma de contaminação, a gente não sabe que nível que está essa recuperação, a gente não sabe se está tendo contaminação da parte subterrânea, se está indo para o rio, né? Então, a gente precisa saber, precisa fazer uma análise da água do rio, a montante da empresa, para saber se essa água está poluída. Pelo amor de Deus, gente, é muito sério. Eu sei lá, eu acho assim, daqui para frente a gente tem que começar a cobrar mais da CETESB, entendeu? No sentido assim, vocês vão fazer vistoria? Por favor, a gente quer uma cópia desse relatório. Porque senão, as coisas vão se renovando e quem garante que a empresa cumpriu com o que tinha que cumprir, entendeu? A gente está muito preocupado com isso. É isso. O acompanhamento de casos como esse não são tantos, entendeu? Aqui na APA é a única empresa. Então, ela, assim, a gente tinha que estar atualizando esses dados da CETESB. E o que eu tenho de documento aqui é um documento de 2017. Que, assim, já passou tempo, né? Eu não sei o que aconteceu. Então, casos aqui a própria empresa me prestando contas, né? Porque a CETESB mesmo, a gente manda e-mail, a gente manda ofício, não respondem, não dão retorno. A CETESB ela não é transparente, entendeu? A gente está agora com esse gerente aí que já mudou da agência de Campinas, ele não retorna para a gente o que a gente solicita. É muito complicado. Então, se a gente não puder contar com a Secretaria do Verde como facilitadora, intermediadora, fica complicado. Sabe, falar para a gente, isso é com a CETESB, não é com a gente? Poxa, vocês são gestores da APA, né? A gente tem que sim contar com vocês como parceiros para fazer essa intermediação. Isso daí eu acho que é o mínimo do mínimo, né? Se naturalmente vocês não têm interesse de acompanhar, pelo menos o CONGEAPA vai cobrar de vocês esse acompanhamento. É o mínimo, vocês me desculpem. Porque tá difícil, gente. É uma empresa altamente poluidora, que está com passivo ambiental e a gente não tem material para acompanhar. Então, como é que a gente vai concordar com uma licença se a gente não tem esse histórico? Sabe? Eu acho que nem a secretaria não devia ter dado o ETM. Eu também acho. Não somos nós que temos que estudar isso aí. Eles teriam que ter estudado. Então, já deram. E a gente agora faz o quê? Vai esperar a licença de operação para poder barrar? Entendeu? Eu também. É que assim, eles emitem a licença e depois mandam para a gente. O que adianta depois? Né? Só que isso daí é grave. Eu acho assim, é um assunto muito grave. E é a única empresa poluidora da APA. Então, assim, a gente tem que estar com ela nos trinques mesmo, né, Tereza? Tem que estar com ela certinha, que senão a gente pede para sair se ela não estiver cumprindo. Sim. Só faltou um ponto, né? Você pediu uma reunião com o DLA e setor. Mas faltou essa. Não entendi, tá.
tu pediu a CETESB para a reunião, você pediu só o LA e a CETESB. Sim, sim. Aí tá todo mundo falando da CETESB, mas a CETESB não está aqui na reunião, entende? Não, eu Você não entendi. entendeu, Carlos. Ela está falando que a secretaria tinha que ter tomado providências com a CETESB. E a gente gostaria que o DLA, no caso, fizesse esse meio de campo, entendeu? Então, muitas informações que a gente precisa não foram dadas. E constar no EPM só uma observação dizendo assim que é uma área contaminada e não sei o quê, sabe? É complicado você colocar essa observação e só ficar nessa, assim, tá, é contaminada, mas que nível de contaminação? Qual é o grau de tratamento que já está acontecendo? Isso a gente precisa ter isso. Naquele documento que eu passei para você, Cláudia, de 2014, que é o protocolo da contaminação da CETESB, eles falam, 14, hein, são 7 anos, que a agência apresentou documentos referentes à investigação de passivo ambiental na rua 13 de maio, 161, era onde era a Prodome, sendo constatada a contaminação das águas do poço de monitoramento. Ou seja, a água subterrânea está contaminada e está indo para onde? Onde que ela encosta? O troço, o terreno acaba no rio, gente. Na PP a empresa está na PP do Atibaia. Então essa contaminação está indo para onde? Para quem está tomando a água do Atibaia, entendeu? É seríssimo. Isso só foi feito por conta, isso é do mês de outubro, isso só foi feito por conta do pedido do COGEAPA. Onde estava a Secretaria do Verde nesse meio todo, entendeu? Então, gente, é isso que eu estou achando. A gente precisa que a Secretaria do Verde ela faça esse papel de participativa, independente de ser a CETESB, da AEE, que seja que dê a licença. A Secretaria do Verde ela tem que estar acompanhando esses processos, porque fica complicado a gente, quando o Conselho, cobrar a CETESB. A CETESB não responde para o Conselho. Então, a gente está pedindo essa parceria para a Secretaria do Verde encaminhar as solicitações que o COGEAPA precisa, né? Porque eu tenho aqui, falando de uma remediação de 2016, o uso de dicloretanos foi investigado, tem a remediação de plumas de contaminação, ou seja, é claro que lá tem problemas sérios. E assim, a gente não tem nenhum parecer da CETESB dizendo se estivemos no local, a tal pluma está sendo remediada ou então está sendo retirada. A gente não tem isso. Então, como é que a gente pode ficar tranquilo com uma empresa desse grande porte, mas que de alguma forma está causando dano para a água? Entendeu? Eu gostaria de fazer essa pergunta para a SBDS. Esses documentos que a gente solicitou foram encaminhados para a CETESB? Eu gostaria que a SBDS respondesse, por favor. Quem está aí da SBDS, por favor? De relação aos quinais, a gente convidou a CEPAM para participar lá, né? E ele está à disposição aqui, o Massan, coordenador aqui. Então, eu sei... Não, Carlos, com certeza. Sobre os quinais, a gente vai conversar com ele. Agora, sobre toda essa parte super séria, eu encaminhei agora um ofício pedindo as documentações dos passivos para solicitar para a CETESB. Porque como a CETESB fala naqueles papéis impressos, e se a gente tiver interesse, vai numa pasta administrativa, não existe, não tem como apresentar essas pastas administrativas uma pessoa civil, entendeu? Isso aí tudo é documentação interna, isso aqui é falso, não é de fácil acesso. Então, eu solicitei, coloquei tudo direitinho para que a Secretaria do Verde solicitasse a CETESB essa documentação, tá?
Então, isso daí a gente mandou a semana passada, né? Eu espero que vocês façam esse envio para a CETESB, que a gente vai aguardar essa documentação. Porque se a gente não tiver o documento oficial da CETESB explicando para a gente quais são os passivos, qual é a atualização da remediação, fica difícil a gente falar alguma coisa. Eu vejo isso como o básico do básico, um processo de análise de parecer, né? A gente precisa estar munido de documentos, analisar esses documentos e aí sim fazer o nosso parecer. Sem isso, não é favorável ou desfavorável, não existe isso, né? E a gente, eu acho que tem um nível aqui de capacidade que a gente sabe que o mínimo do mínimo é esse, né? Não dá para a gente passar borracha e escrever coisa que não é possível. Então, é isso. A gente vai aguardar, então, que a Secretaria do Verde encaminhe para a CETESB e cobre da CETESB esses documentos, né? E outros que a gente achar importantes, porque não dá para a gente continuar com uma empresa de alta capacidade de contaminação, ficar assim, sem nenhum monitoramento, sem nenhuma... A gente tem que acompanhar isso, entendeu? Agora, a Secretaria do Verde está muda, né? Eu acho que eles não têm o que passar para a gente. Então, eu acho que a gente vai ouvir o carinha da CEPLAN, então, né, Tereza? Liga o áudio. É que fica fazendo barulho. Desculpa. Depois a gente tem que ver também para pedir aquelas LOs e desde quando está detectada a contaminação e todos os estudos feitos sobre essa contaminação, desde quando e os estudos todos. Tá, eu vou pedir. Tá? Para a CETESB. Pede para a secretaria e a secretaria arruma, né? Por favor, não dá pra, na última reunião, a Letéia falou que estaria para a gente ser mais ágil e a Secretaria do Verde participar das nossas reuniões e a Letéia não está aí? É que essa parte não é para a Letéia. Essa parte é licenciamento ambiental. E quem que seria? Porque o que a gente combinou na reunião de protocolo, Cláudia, em que você estava, a Tereza estava, que para a gente não ficar devolvendo, indo e voltando, que as pessoas participariam se precisasse. Muito, muito sério, e a Secretaria do Verde, representando o licenciamento, não devia estar aí, não devia? Ela tá, você não está enxergando, você não está com câmera? Não está enxergando quem é. Tem 1, 2, 3, 4, tem umas 6 pessoas na mesa. Sim, e quem do licenciamento, por favor, da Secretaria do Verde? Pode falar? Quem seria? Vocês conseguem me ouvir nessa distância? Agora, sim, a gente gostaria de ouvir o representante da Secretaria do Verde sobre o que está falando. Por favor. Está cortando. A Secretaria do Verde está aqui, o Departamento de Licenciamento Ambiental está aqui ouvindo tudo que vocês estão falando. Eu, Carlos, deixa eu terminar. Eu, Carlos, somos o anexo 4 e o João é nosso coordenador. Todos os questionamentos que vocês estão fazendo, quem pode ter capacidade de responder sobre áreas contaminadas no município de Campinas é a CETESB, como já foi falado. Quem é o gestor de áreas contaminadas é a CETESB. Quem é o responsável pelo licenciamento ambiental dessa empresa é a CETESB. O máximo que a gente pode fazer é, como a Cláudia disse, fazer o requerimento o mesmo que vocês fizeram, porque a CETESB é um órgão superior à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Campinas. Ok. E sobre as solicitações de 2014 e 2016, vocês têm essas solicitações da CETESB? Eu não terminei de falar. Tá bem? Vou terminar. Então, dessa forma, a partir do momento que a gente avalia a certidão de ocupação do solo, a atividade é permitida no local, a gente pontua que é uma área de contaminação ambiental conhecida, está sendo monitorada pelo órgão superior ao nosso. A gente deixa claro no nosso parecer e deixa o responsável pelo licenciamento ambiental fazer o trabalho deles.
que é o trabalho da CETESB. Desculpa só um pouquinho. A CETESB não é órgão superior da Secretaria do Verde. Desculpa. De jeito nenhum. Ela não é superior. Ela realiza licenciamentos diferentes de vocês. Mas ela não é a superior. A Prefeitura de Campinas, enquanto município, ele tem sim também muito... ela não está acima. A CETESB não é acima. Eu acho assim, um corpo técnico que nem tem na Secretaria do Verde, ela é de igual para a CETESB, tá bom? É só que assim, o que eu fico muito indignada é que não há um acompanhamento de um caso sério como esse, entendeu? Eu não terminei de falar ainda, só um minuto. Ela é superior, neste caso, do licenciamento ambiental, porque ela é responsável pelo licenciamento ambiental. A Secretaria do Verde, ela dá o parecer no ETM em relação ao zoneamento do local. Ela é, sim, superior para o licenciamento deste caso. Em diversos outros casos de licenciamento ambiental, ela não é superior, tanto é que ela nem se manifesta. É só a Secretaria do Verde que fala. Então, eu acho que a gente pode fazer isso, intermediar e fazer os mesmos pedidos que vocês fizeram, mas a resposta vem deles, não é da Secretaria do Verde. Entendeu? É dessa forma que funciona o livro de licenciamento ambiental. Quem tem equipe capaz de avaliar nível de contaminação é a CETESB. Quem tem equipe para fazer coleta e comparar os resultados que a empresa apresenta é a CETESB. Então, o máximo que a Secretaria do Verde pode fazer é cobrar esses documentos para estar junto com vocês. Mas esse tipo de avaliação não é da Secretaria do Verde, da parte de licenciamento ambiental. Deixa eu só perguntar, e Mansões Santo Antônio, que teve um problema de contaminação, tudo, por que a Secretaria do Verde teve atuação lá? Não foi no princípio de licenciamento ambiental, é um outro processo. Não, contaminação de pluma de contaminação. Eu participei desses processos. E a Secretaria do Verde atuou. Atuou, mas não foi um processo de licenciamento ambiental do indústria farmacêutica. A gente está falando de licenciamento ambiental. Lá, a CETESB também é responsável pelas áreas contaminadas. É um caso diferente desse, entendeu? Tá, entendi. Mas assim, eu vejo que, considerando que a gente está falando de uma indústria de de poder de contaminação grande, uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação municipal, eu não vejo como o órgão gestor ser omisso, não estar presente, sabe? Porque esse papo, gente, juro para vocês, essa resposta de que é com a CETESB, isso daí a gente está careca de saber. A gente tem inteligência suficiente para saber quais são os licenciamentos da CETESB e da Prefeitura. Mas o que eu não me conformo é de não se preocuparem com certos, com essas licenças. Ah, se é com a CETESB, não é com a gente. É com a gente, nós estamos no município de Campinas, sabe? Então, não tem como a gente não ter um acompanhamento da Secretaria do Verde enquanto órgão gestor da APA de Campinas. O resto do município eu não quero nem pensar. Eu acho que aí é problema de outros órgãos. Mas aqui, enquanto APA, a gente não pode deixar isso daí na mão deles. É que nem quando a gente fala de... lá no Carlos Gomes, né, aquelas empresas lá de fabricação de saquê e não sei o quê. Gente, quem licença é a CETESB. Não quero saber, mas se eles estão poluindo o Rio Atibaia, a fiscalização, a Heloísa teve lá há algum tempo, né? Então, assim, a gente precisa estar acompanhando, sim. Não pode deixar na mão da CETESB. A CETESB, eu sei, assim, a gente sabe bem como que ela funciona. Ela funciona, o corpo técnico dela é lá em São Paulo. Ela faz um agendamento uma vez ou outra para vir e fazer a região de Campinas e o interior inteiro. Sendo que aqui a gente tem pessoas competentes para poder estar dando um apoio, né? Então é isso. Eu acho assim, eu não me conformo a gente ter um corpo técnico como a gente tem na nossa Secretaria do Verde e a gente não acompanhar, entendeu? Eu concordo com você, mas esse tipo de resposta a gente só consegue ter com esses documentos que vocês já solicitaram para a CETESB. Porque esse pluma de contaminação é uma exceção
controlar. Eu não estou falando que esse caso, tá? Eu não estou respondendo exatamente por isso. Mas o problema de contaminação pode ser controlado. Existem técnicas que não deixam de chegar no rio. Existem diversas tecnologias de controle do clima de contaminação do solo. Sim. Então, a gente tem que ter esse documento da CETESB para poder falar. Porque isso a gente está inferindo pelo que a empresa está lá, mas pode ser que não seja isso. Então, esse documento que eu concordo que a gente pode responder também, a gente não consegue responder, entendeu? Isso não significa que a Secretaria está tangenciando, significa que a gente ainda não tem português porque a Secretaria de Saúde a gente vai dar. Sim, não entendo. Eu entendo o ponto de vista de vocês, entendeu? Mas a gente, enquanto órgão, como conselho gestor, né, representando a sociedade, a gente se vê no direito, tá, de estar cobrando a CETESB a fornecer esse material. E como esse documento, a gente sabe que via prefeitura, oficialmente, é muito mais fácil e ágil, né, é isso que a gente vai estar fazendo, entendeu? A gente vai estar solicitando para a Secretaria do Verde e a gente até pede que vocês, enquanto corpo técnico, né, também ajude a nos ajude a enriquecer esses pedidos, entendeu? O que a gente vai pedir? Porque nós somos leigos nesse assunto. É só que a gente está vendo que a gente precisa ter essas licenças operacionais no decorrer, quais foram as ocorrências que tiveram e atualizando, nesse momento, qual que está sendo o processo de remediação, né, da parte contaminante. Porque se a gente deixar para a CETESB, gente, muita coisa, eles não veem todo mês aqui na MERC, né? Então, a gente vai ficar sabendo quando que foi atualizado, que realmente está sendo cumprido, porque os documentos que a gente tem assim, por exemplo, eu tenho um documento de 2017 que fala assim: a CETESB analisou os estudos apresentados pela MERC, sendo que há necessidade de informações complementares. Ou seja, se há necessidade de informações complementares em 2017, foi sanado, a MERC forneceu esse material, a gente não sabe, entendeu? A gente não tem acompanhamento. Agora, se está falando que está à disposição para consulta essa pasta, eu tentei entrar, não entra. Então, eu acho que nada mais certo do que a Secretaria do Verde, enquanto órgão ambiental, solicitar para a CETESB nessa pasta, entendeu? Onde vai estar toda a parte administrativa do instrumento passivo. É isso. Ô, Cláudia, pessoal, né? Nós temos um problema muito sério, porque a CETESB tem N processos que comprovam isso, tá? Ela supostamente obedece o governador, certo? Como vários órgãos. Então, o que acontece? Essa empresa interessa para o governo do estado, interessa para o governo de Campinas, entendeu? Uma empresa que tem mais de 2 bilhões, sei lá, de capital. Isso está no contrato social, não me lembro o número. Então, o que acontece? Pode se passar por cima de muitas coisas.